Valério, como está você? Tudo bem? Olá, bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Café na TV Fórum. Cá estamos, firmes e fortes. Palmeiras conseguiu empatar quase no final do segundo tempo. Meu pobre tricolor já encostou no Palmeiras. Pois é, você está hoje, aliás, com essa camisa de inspiração havaiana, celebrando a vida, como os são paulinos que vêm um cheirinho de campeonato brasileiro no ar. É isso aí. Valério, eu queria bastante te ouvir. Faz muito tempo que eu não vejo uma divisão tão fratricida no interior da esquerda como em relação à questão venezuelana. Realmente há uma divisão muito grande na esquerda, uma parte não pequena, ponderável da esquerda, assumindo o discurso de que Maduro é um ditador, de que ele perdeu as eleições, de que ele fraudou as eleições, com uma posição muito antagônica em relação ao Maduro. E tenho visto suas ponderações, partilho delas, de que, sabe, calma lá. Né? Então, eu queria uma avaliação tua sobre o processo venezuelano nesse momento. Muito bem. São dois temas diferentes. Um é o processo em si, outro é a repercussão na esquerda brasileira. Isso, a repercussão é variada de país para país. A esquerda internacional está dividida, evidentemente, mas há uma peculiaridade brasileira. Então, primeiro vamos olhar para a situação em si e depois vamos olhar sobre a repercussão na esquerda em geral. Você pode falar dos países, inclusive, e no Brasil em particular. Vamos começando com o seu olhar para a situação da Venezuela nesse momento. Bom, o tema das eleições venezuelanas, ele era previsível que seria muito controverso, porque o processo venezuelano é um pouco, talvez o exemplo mais avançado de um ensaio histórico que foi a experiência chavista de preservando uma economia capitalista, ou seja, respeitando a regulação mercantil, a oferta e a procura, respeitando o que são os pilares de uma economia capitalista, a propriedade privada, tentar uma inserção independente no sistema internacional de Estados e iniciar simultaneamente, pela apropriação pelo Estado da renda petroleira, uma política de ampliação dos serviços públicos, de ampliação da educação pública, da saúde pública, o emprego, de linhas de desenvolvimento para garantir empregabilidade. E o que até o momento a história vem confirmando é que a Venezuela, enquanto a cotação mundial do petróleo estava muito alta, como foi no ciclo histórico da primeira década deste século, Mauro, foi muito bem sucedida. Ou seja, o governo Chávez ele chega ao poder em 1998 e, durante os primeiros, vamos dizer assim, 15 anos, até 2013, mais ou menos, que é quando o Chávez morre, precocemente, de um câncer, a Venezuela viu uma redução muito acentuada da pobreza e mesmo da desigualdade social e uma expansão do que nós podemos chamar, utilizando uma métrica relativamente simples para a aferição da qualidade de vida, uma melhoria muito considerável das condições de vida, mesmo comparada com países que têm uma complexidade muito mais elevada do que a Venezuela. A Venezuela é um país importante, mas fundamentalmente é uma exceção no sentido de que é uma nação com menos de 30 milhões de pessoas que está em cima de uma enorme montanha de petróleo. Veja, a maioria das pessoas desconhece isso. A Venezuela tem as maiores reservas confirmadas de petróleo e gás do mundo. Maior do que a Rússia, maior do que a Arábia Saudita, incomparavelmente maior do que os Estados Unidos.
Mas, por outro lado, nós entramos numa etapa histórica, Maldo, na qual a transição energética é uma prioridade, e nesse contexto é muito previsível que o preço da commodity, que é a mais valiosa do mundo, que é o petróleo e o gás, tende a ter uma alta. E o mundo, por outro lado, viveu uma transformação histórica fundamental, que é o fato de que a hegemonia da Troika, Estados Unidos, União Europeia e Japão, que foi dominante, mesmo durante o período da coexistência pacífica com a União Soviética, depois, nos 30 anos seguintes, ela se afirmou de forma hegemônica, havia não só supremacia, havia hegemonia da Troika no sistema internacional de Estados e dentro do mercado mundial. Mas isto foi alterado a partir de 2014, há 10 anos atrás, porque a ascensão ininterrupta do crescimento da economia chinesa produziu um deslocamento nas relações de força. Portanto, para os Estados Unidos, garantir que o petróleo da Venezuela está na sua reserva estratégica é uma vantagem comparativa enorme diante da China, que não tem soberania energética, que é dependente da importação de petróleo e gás, que está realizando uma transição energética talvez a mais acelerada do mundo, mas ainda muito longe, porque só tem carvão, que é a mais poluente de todas as fontes dos hidrocarbonetos. Portanto, nós temos que considerar que o contexto internacional, em suma, ele é muito, muito mais grave ao longo dos últimos 10 anos, e a Venezuela foi cercada pelo imperialismo. Então, as eleições se aproximam numa situação em que, depois do Acordo de Barbados, que é um recuo do governo Maduro, aceitar as condições impostas em Barbados, porque estava com uma faca no pescoço. São eleições, não são eleições livres, porque o país foi bombardeado sem que fosse declarada uma guerra, no sentido estrito da palavra. O país foi cercado, bombardeado, estrangulado, assediado por sanções econômicas de uma gravidade que produziram um colapso na sua principal fonte de divisas internacionais, que é o petróleo, porque não podia mais vender, porque os Estados Unidos decidiram que aquele país que comprasse petróleo da Venezuela seria punido de forma exemplar, impiedosa, unilateralmente. Então, quando nós pensamos no processo eleitoral, a primeira coisa que devemos nos perguntar como brasileiros é o seguinte: e se fosse o Brasil? Vamos pensar assim, Paulo. Se fosse o Brasil que estivesse neste cerco econômico imposto pela maior potência mundial, portanto, com as relações internacionais interrompidas, que consequências isto teria numa economia capitalista como a brasileira? Seria terrível, evidentemente. Haveria crise social. Uma questão crucial é que, sem antecipar o debate, só fazendo esse parênteses, parte da esquerda brasileira menospreza, hoje é claro isso, inclusive, não sei se em outros lugares do planeta, estou acompanhando aqui, que é assim, é isso que você falou. Gente, vamos imaginar que o Brasil, durante 10 anos, que é o tempo que há o bloqueio na Venezuela, não pudesse exportar para todo o Ocidente, não pudesse importar de praticamente todo o Ocidente, não pudesse manter as contas do país em bancos que têm qualquer participação dos Estados Unidos, sob o risco de apreensão, e que tivesse uma parte expressiva das suas reservas internacionais roubadas, tomadas por outro país. Né? Que é o que aconteceu com a Venezuela. Imagine qual seria a situação econômica, qual seria a situação das condições de vida da população brasileira depois de 10 anos dessa situação. Claro. Crise social. Pensa lá nos Estados Unidos. O que aconteceria com os Estados Unidos se isso fosse aplicado lá nos Estados Unidos, por absurdo? Né? Não tem nenhum país que resista, né? Nenhum. Exatamente. Tem consequências que levam que aceitar eleições é um desafio gigantesco. Porque, evidentemente, a popularidade do tem esse objetivo, né? Tem que estrangular o país, causar insatisfação popular para derrubar o governo. Claro. É simples.
Por quê? Porque há um sistema imperialista, ou seja, há uma ordem mundial, Mauro. Não há governo mundial, tecnicamente, mas há o G7, há o sistema das Nações Unidas, mas há o G7. Portanto, há uma hegemonia da Troika. E, portanto, qualquer governo que desafie a ordem mundial, ele será punido. É isso que a Venezuela ensina, que a experiência de Cuba ensina. E veja, a Venezuela não foi até onde Cuba foi, justamente para evitar as represálias. Esse é o sentido da tentativa de, nós podemos chamar um projeto relativamente utópico, que era, no início do século XXI, tentar um tipo de inserção no mercado mundial que já estava bloqueado para os países periféricos no final do XIX. Este é o sentido do que nós podemos chamar a utopia chavista. Veja, no final do século XIX, início do século XX, a última nação que saiu da condição periférica e entrou no centro do sistema foi o Japão, mas o Japão, para conquistar essa posição, teve que fazer a guerra contra a Rússia, a invasão da China e depois o alinhamento com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e ver o país ser fisicamente destruído ao limite da insanidade apocalíptica que foi a decisão norte-americana de usar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Portanto, desde então, nenhum país saiu da condição de colônia ou semicolônia sem revolução. Só processos revolucionários é que permitiram a conquista da independência nacional. Nós estamos falando da Revolução Chinesa, da Revolução Vietnamita, da Revolução da Coreia, estamos falando da Revolução em Cuba. E, portanto, há uma ordem mundial, Mauro, e ela é rígida, e ela é clara. Há limites. Não tentem fazer de novo o que for feito em Cuba, porque, senão, a mão vai pesar. E, veja, esta chantagem ela tem um impacto dramático. Só a Venezuela ensaiou porque o Chávez acreditou que tinha maioria nas Forças Armadas e tinha o petróleo. Portanto, ele tentou este projeto, que é uma utopia, vamos chamar, bolivariana, uma utopia latino-americanista, e como nós vemos, o projeto se aproxima do seu limite. Então, neste contexto, ocorreram eleições. Mas na Venezuela, a maioria das pessoas não sabe, desde 98 ocorreram 20 eleições. Na Venezuela, existe um sistema de votação eletrônico. E nas 20 eleições, as forças que dão sustentação ao regime venceram 19, perderam uma eleição. Esta eleição, evidentemente, era muito difícil. Vamos ser também absolutamente honestos. O país está totalmente fraturado. É evidente que o governo tem uma base social, ele está ali em todas as eleições num piso que oscila entre 5 milhões e meio, 6 milhões e meio de votos, num país em que se estima a população em 27 milhões, se estima que, no mínimo, 20% da população saiu do país, portanto, devem ter saído 7 milhões, já votou 1 milhão, estavam aptos a votar, portanto, se estima algo em torno de 20 milhões, compareceram às urnas 12 milhões. Portanto, o país está fraturado. Portanto, as eleições iam ser, e como foram, muito disputadas, e a margem da vitória seria muito estreita. Em segundo lugar, é preciso dizer, o regime é um pouco uma exceção histórica, é um híbrido histórico, porque é um regime no qual medidas de preservação da ordem política e econômica são muito severas, e o governo foi, na minha opinião, muito além do que deveria. De fato, ele, em primeiro lugar, abusou do poder contra as correntes de esquerda que existem no país. O Partido Socialista Unido da Venezuela, na verdade, se transformou no Partido Socialista Único, porque todas as correntes de esquerda, das mais moderadas social-democratas às mais revolucionárias, foram suspensas as condições da sua participação política. Ou seja,
As medidas, a regulação das liberdades democráticas não foi feita simplesmente contra os inimigos internos do projeto independente da Venezuela, que essencialmente é a burguesia histórica. E a burguesia histórica venezuelana é uma burguesia compradora, é uma burguesia, uma classe dominante capitalista parasita do país, não permite comparação sequer com a brasileira. O Brasil é um país excepcionalmente desigual, digamos, é uma anomalia, porque é o maior país da periferia do capitalismo, é o que tem o maior parque industrial, é o que tem o maior mercado de consumidores de bens duráveis, mas a burguesia brasileira não é uma burguesia parasitária do país, é uma burguesia mais complexa. Há uma burguesia interna que se desenvolveram indústrias, criou um mercado interno. Na Venezuela, não, Mauro, é uma burguesia parasitária. Ela é compradora, ela é basicamente a apropriadora de uma parte da extração da mais-valia gerada pela exploração do petróleo, que é capturada pelas multinacionais desde que iniciou o processo da exploração do petróleo nos anos 30 do século passado. Esta burguesia parasitária, ela se declarou oposição irredutível à experiência chavista, porque o Chaves nacionalizou a PDVSA, e a PDVSA não é a Petrobras. A PDVSA é a coluna vertebral da economia venezuelana, essencialmente, à exceção um pouco de exploração de minérios. A Venezuela é rica em ouro, para citar um deles. A Venezuela é uma exportadora mundial de petróleo. Em grande medida, nos últimos 10 anos, tinha que importar um pouco de tudo, inclusive alimentos. Alimentos! O que, digamos, é completamente atípico, considerando que é um país latino-americano. Então, neste contexto, o processo venezuelano, o que está em disputa é saber se a oposição de extrema-direita, que é neofascista, é alinhada com Cast no Chile, com Bolsonaro no Brasil, com Uribe na Colômbia, com Milei na Argentina, e com a extrema-direita internacional, e evidentemente com Trump, portanto, tem um projeto fundamental que é garantir que o destino da Venezuela é indivisível do destino dos Estados Unidos. Se a extrema-direita chega ao poder, a Venezuela vai ser um protetorado, como foi o Iraque depois da invasão. É basicamente a recolonização do país sem ter que passar pela guerra. E alguém duvida que a guerra do Iraque foi por petróleo? Alguém tem alguma, digamos, desconforto em admitir que a decisão de invadir o Iraque pelo Bush Jr. Respondia essencialmente a um interesse estratégico dos Estados Unidos, que é preservar a qualquer custo, durante o intervalo dos 25, 30 anos decisivos da transição energética, que a economia norte-americana não perde condições de competir no mercado mundial, porque tem que pagar um preço alto demais pelo petróleo. Digamos, o acesso à energia barata é um dos fatores qualitativos que vai decidir a ordem mundial em 2050. Se os Estados Unidos preservam o seu papel até o final do século, ou vão ter que assimilar a China dentro do centro do núcleo de poder. E os Estados Unidos não querem assimilar pacificamente a China, evidentemente, porque isso seria uma derrota histórica irreparável do Império Norte-Americano. Então, as eleições são um acidente, se quisermos, em perspectiva histórica, entre aspas, um acidente dentro deste processo. Então, veja, do ponto de vista da esquerda internacionalista, se nós não somos indiferentes, evidentemente, ao resultado de eleições. Veja, a América Latina, durante o século passado, durante o século XX, foi um continente punido com ditaduras quase ininterruptas, até que os Estados Unidos fecharam o acordo com Gorbachev em torno da restauração capitalista. Enquanto a União Soviética, na direção da União Soviética, não existia uma liderança disposta a abrir o caminho, favorecer a restauração capitalista, que foi esse o papel do Gorbachev. O Gorbachev é
digamos, o homem da contra-revolução. Ele abre o caminho. E depois ele é, digamos, ultrapassado pelo Boris Yeltsin, que é uma versão do Gorbachev com 43 graus de febre. Ambos dirigentes do Partido Comunista, né? O Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista de toda a União Soviética, e o Boris Yeltsin, o secretário-geral do Partido Comunista da Rússia. Não, ninguém menos do que isso. Ou seja, foi de dentro do aparelho burocrático do Estado que triunfou a tendência restauracionista. Antes de os Estados Unidos, Washington, ter a segurança que o papel da União Soviética não era mais conflitivo, não era tolerado pelo Departamento de Estado que existissem governos na América Latina que, de alguma maneira, procurassem independência, autonomia e um caminho próprio para o destino das suas nações. Depois disso, nós tivemos, então, um período de regimes democráticos, que é único na nossa história, e quando digo na nossa história, não só do Brasil, contexto latino-americano. Tivemos regimes democráticos. Parece que é um risco que temos hoje, né? Exatamente em função disso, da volta dessa dinâmica, Valério. Por quê? Né? Tá aqui, o próprio Globo reconhece, né? Apoio de Rússia e China sustenta a Venezuela perante demandas de Estados Unidos e Brasil. Ou seja, a Venezuela entendeu isto e falou: não, o meu alinhamento geopolítico, a minha relação internacional é com China e Rússia, não com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos fechou a porta. E isso é fundamental, né? Isso é uma questão absolutamente central. E veja, não é porque os venezuelanos tenham muitos amores pela China ou pela Rússia. É que não tem alternativa. Um país independente tem que ter relações internacionais. E veja, eu fico pasmo, como se dizia antigamente, abismado. Por que é tão difícil de entender que o compromisso da burguesia venezuelana com a democracia é nulo. Maria Corina Machado não tem nenhum compromisso com a democracia. Veja, nós estamos falando de uma corrente política que se estruturou depois de 2014, 15, 16, apoiando golpes de Estado ou golpes institucionais em toda a América Latina. Ou seja, nós tivemos um intervalo de 30 anos, grosso modo, de regimes democráticos liberais estáveis, no Brasil, na Argentina, no Chile, foram se alternando, centro-esquerda, centro-direita, centro-esquerda, centro-direita. Mas chegou um momento em que, mesmo num país com a importância do Brasil, que é de longe o mais importante da América Latina, nós não podemos ser cínicos em relação a isso, temos que ter um mínimo de honestidade, compreender o peso da burguesia brasileira. Ela é a mais poderosa na periferia do sistema e, portanto, ela é dependente na relação com os Estados Unidos, mas mantém relações de opressão com Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai, enfim, com os nossos vizinhos. Então não pode haver nenhum tipo de hipocrisia em torno disso, mesmo neste país, Mauro, que é o Brasil. Depois de 13 anos de governos de colaboração de classe, de conciliações, de coalizão do PT com forças do centro, a classe dominante, no início uma fração minoritária, depois de conjunto, apoiou um golpe institucional e derrubou o governo de Dilma Rousseff. Então, Dilma Rousseff foi derrubada com o apoio das camadas médias em ações de massas gigantes, 5 milhões nas ruas, as maiores da nossa história, depois das diretas. Vamos dizer as coisas como são, Mauro, com total honestidade. As maiores manifestações de rua no Brasil, depois das diretas já de 84, foram as manifestações lideradas pelos amarelinhos e pela extrema-direita, que estava infiltrada neste processo, para derrubar Dilma Rousseff. E, portanto, com a cumplicidade do governo Obama. Com a cumplicidade do Departamento de Estado e do governo Obama, que era democrata. E, portanto, nós no Brasil vamos ficar surpreendidos que a extrema-direita faz mobilização de massas? Ué, nós não vimos isso acontecer aqui no nosso colo, ali na Avenida Rio Branco. Aqui alguma experiência, né, Valério? Alguma experiência. As mobilizações, porque a mobilização dos bolivarianos de resposta à mobilização da extrema-direita foi
infinitamente superior à mobilização que a esquerda brasileira, o PT, o governo Dilma, conseguiu fazer para responder à mobilização da extrema-direita. O que é um elogio ao chavismo. Porque mostra o seguinte, de fato, ao contrário do que a direita, a extrema-direita e parte da esquerda diz, o chavismo criou raízes profundas na relação com o povo venezuelano. Ou pelo menos mais profundas do que o PT conseguiu criar no Brasil, justamente honestidade e humildade. O país está fraturado, a extrema-direita é poderosa, o resultado eleitoral deve ter sido muito estreito, nós não temos por que nos calar e não pedir as atas, mas o critério para fazer um juízo do processo venezuelano não está resumido à lisura de um processo eleitoral, como se nós estivéssemos falando da Dinamarca. Mauro, não é a Dinamarca. É um país periférico, com milhões de pessoas que ainda vivem em condições de miséria biológica. E, portanto, o olhar tem que ser um olhar latino-americano e, deste ponto de vista, um mínimo de solidariedade, um mínimo de compreensão de que a experiência chavista, com muitos erros, porque o governo tem traços bonapartistas, com muitos erros, porque a forma com a qual Maduro se relaciona com as organizações sociais são caudilhescas, às vezes meio semi-caricaturais. Então, nós não podemos idealizar o que é o regime chavista e muito menos romantizar o que é a direção do Maduro. Mas um mínimo de honestidade é olhar para o processo e compreender que é uma conspiração financiada pelos Estados Unidos, que não tem condições de fazer uma invasão militar da Venezuela para se apropriar do petróleo, e está utilizando a burguesia histórica como um cavalo de Troia, uma marionete, para retomar o controle sobre o país e recolonizar a Venezuela. E, neste caso, nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos dizer todo mundo é ruim. Nem Maduro, nem Maria Corina, nem chavismo, nem extrema-direita fascista. Eu quero um mundo perfeito. Não, mesmo porque não existe nem, né? Se é nem Maduro, é com Corina. Não tem terceira alternativa na Venezuela. Mas é exatamente, Mauro, é de uma ingenuidade que me lembra o movimento secundarista, que é um momento da vida em que a gente idealiza que existe um mundo perfeito e que as escolhas são simples. De um lado estão os bons e do outro lado estão os maus. Não. Valério, 2 minutos seus de um pequeno desvio para falar sobre uma questão que me chama muito a atenção, que é o crescente antagonismo na relação entre o Brasil, de Lula, com a Venezuela, né? E que, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, não está vinculado à eleição, antecede as eleições, né? Foi muito estranho, eu não sei se o Brasil não entendeu o movimento que estava acontecendo no interior dos BRICS, ou se, de fato, ali foi um momento do Brasil dizer, não, vamos começar a nos afastar. Quando houve a ampliação do BRICS, e aí eu digo que é muito antes das eleições, porque isso foi em agosto do ano passado, né? O movimento de Rússia e China foi inserir no BRICS alguns dos maiores produtores de petróleo mundial, e algumas das maiores reservas de petróleo mundial, nessa lógica que você explicou agora há pouco, né? Então, entrou a Arábia Saudita, entrou Irã e entrou Emirados. Rússia e China esperavam que o Brasil indicasse a Venezuela, nessa mesma lógica. Aí o Brasil vai lá e indica a Argentina, que em agosto de 2023, os sinais de que o Milei poderia e deveria ganhar a eleição já não eram pequenos. Aí o Brasil, inexplicavelmente para a Rússia e China, indica a Argentina e não a Venezuela. E isso vem crescendo, né? O Celso Amorim tem dito aqui em Brasília que o Brasil, de fato, não quer a Venezuela nos BRICS. E isso chega a um ponto de, olha que situação, o Putin já convidou a Venezuela para participar da reunião dos BRICS lá na Rússia agora em outubro. E, enquanto isso, o Brasil aqui torpedeando a Venezuela na América Latina. É uma loucura. É verdade. Bom, eu não estou tão seguro que o governo brasileiro tivesse a lucidez de compreender que Milei era forte candidato a vencer as eleições. Não creio que viram isso. Erraram. Eu escrevi, publiquei na Fórum um ensaio
me permita este momento de falsa modéstia, sobre o processo eleitoral. Aliás, a esquerda argentina, das alas moderadas radicais, da esquerda peronista até a FIT, que é à frente das organizações que reivindicam a tradição de Leon Trotsky, todas elas subestimaram o fenômeno Milei. Uhum. E, evidentemente, quando eu cheguei lá na minha modesta condição de palmeirense aquarista, eles disseram: os óculos do Brasil não servem para entender a Argentina e aqui não vai haver lugar para um Bolsonaro. Bom, a vida demonstrou que, afinal, os óculos marxistas são um pouquinho úteis, de vez em quando. O certo é que a orientação externa do governo Lula está aparentemente em mudança. Nós temos que ser um pouco prudentes e cautelosos, não quero tirar conclusões. Por enquanto, vamos dizer, o governo em torno da questão venezuelana tem sido cuidadoso. Tão cuidadoso que forçou até uma mudança da orientação do Departamento de Estado. Né? O Departamento de Estado agora está alinhado, apoiando a iniciativa brasileira, associado à Colômbia e ao México, como nós sabemos, López Obrador e o Petro, para tentar uma saída negociada. E eu sou a favor de uma saída negociada e creio que qualquer pessoa que tenha um pouco de juízo compreenda que numa situação como esta, em que, evidentemente, o governo Maduro vai ficar no poder, são necessárias... vai ficar no poder porque tem um apoio numa base social, tem as Forças Armadas, já está no poder, e a decisão das instituições do Estado venezuelano, em particular a Justiça Eleitoral, estão em vigor. Mas uma negociação é necessária, porque há o perigo de guerra civil. Não acho que seja a hipótese mais provável, mas não podemos descartá-la. E veja, a guerra civil é uma experiência trágica, uma experiência, digamos, na história de qualquer país. Seria irreparável uma guerra civil que teria alinhamento dos Estados Unidos, dando sustentação militar a alguma dissidência das Forças Armadas que se levantasse contra o governo. E, portanto, eu creio que repito, prudente, cauteloso, em tentar encontrar uma solução. Pode passar por novas eleições, há várias soluções, garantias de imunidade para todos. Né? Ninguém prende ninguém, ninguém mata ninguém. Tem que procurar um caminho de imunidades e um novo processo eleitoral, num calendário que tem que ser negociado. Alguma solução tem que se colocar. Veja, eu venho de uma família da diplomacia brasileira, então eu cresci vendo a minha mãe discutindo resolução de conflitos. Bom, ela queria que eu fosse para o Itamaraty, Mauro, e eu falei para ela: não, eu escolhi fazer conflitos, não resolver conflitos. Eu me uni à Quarta Internacional. Foi a decepção da vida dela. Portanto, o meu campo de atividade não é o de resolver conflitos, é de mudar o mundo. E para mudar o mundo é preciso criar conflitos. Mas há situações nas quais a gente tem que estudar a relação de forças e tentar encontrar soluções que sejam de redução de danos. Nesse sentido, digamos, nesse nível de abstração, não é o papel da esquerda brasileira, mas é o papel da diplomacia brasileira, que nem sempre é a mesma coisa. A iniciativa das organizações das correntes de esquerda no Brasil não necessariamente é a mesma iniciativa do governo brasileiro, que é uma instância de poder, e é diferente. Enquanto esquerda, nós temos que ser solidários com a luta que hoje é desenvolvida fundamentalmente pelas forças que sustentam o governo do Maduro contra o perigo da extrema-direita. Queria, então, encerrar, Valério, com uma palhinha sua sobre essa questão, né? Sobre a fratura no interior da esquerda brasileira. Né? E aí eu entendo, não se repete em todo mundo, né? Não é o mesmo cenário. Não é o mesmo cenário. Eu creio que no Brasil o tema democrático, o tema da relação com a democracia liberal, que é
digamos, quando eu me refiro a tema democrático, significa qual é a relação que a esquerda mantém com o regime da democracia liberal. Sobre isso há muita confusão. Para alguns, na esquerda brasileira, essa relação é um matrimônio estratégico indissolúvel. Tem uma relação romantizada com a democracia liberal. Eu compreendo. São os homens, as mulheres da minha geração que vivemos digamos, estas experiências incríveis que foram as lutas sociais do último meio século no Brasil e que compreendemos que a luta contra a ditadura foi a questão-chave para tentar abrir um caminho e para poder amadurecer a experiência histórica do povo com os limites do capitalismo, tentando abrir uma via para uma experiência anticapitalista. É isso que estamos tentando acumular forças. Então, a relação com a democracia liberal foi muito romantizada. Isto é muito perigoso. Por que isso é muito perigoso? Porque, ainda que a democracia liberal, ou seja, o pleno exercício das liberdades civis e democráticas, seja uma conquista histórica num país como o Brasil, enorme, imenso, ou seja, a minha filha é a primeira geração que chega aos 30 anos e nunca viveu sob ditadura, toda a história do país, e, portanto, é uma conquista enorme, mas, ao mesmo tempo, a democracia liberal é um regime de preservação da ordem. Ou seja, é porque o regime é democracia liberal e é porque as instituições do regime são poderosas que o governo Lula está ajoelhado diante da maioria reacionária do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e do Senado, que impedem que o programa que ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial de 2022 seja aplicado. Quer dizer, o governo Lula ele teria que confrontar, desafiar a maioria reacionária, apoiada na mobilização social, para cercar o domínio do Arthur Lira dentro do Congresso Nacional em Brasília e tentar forçar que os deputados, contra a sua vontade, aprovassem medidas que, de fato, sejam qualitativas para mudar a vida do povo. Mas, veja, quando nós dizemos mobilizar as massas, incendiar o país, convocar mobilizações, Lula vai à televisão. Você não quer ser Fidel, mas pelo menos seja Chaves, desafia a ordem, chama o povo, diz que ganhou as eleições, que o Congresso não pode sequestrar, raptar o que foi a vontade popular. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo, de alguma maneira, que estamos levando a democracia liberal até o limite dos limites, estamos confrontando ela, porque o sentido da democracia liberal é você vota de 2 em 2 anos para prefeito, de 2 anos em 2 anos para deputados e para da presidência, depois volta para casa e espera. Isso é a democracia liberal. Quando nós dizemos, não fica em casa, levanta do sofá, vamos nos levantar, vamos tentar avançar, imposto sobre as grandes fortunas, não deixem privatizar a Sabesp, eleva o salário mínimo, aumenta o investimento em educação e saúde, não diminui, fortalece a assistência social, robustece o SUS, suspende as emendas dos deputados, as ruas. O que nós estamos dizendo? Alô? Se for esperar que a democracia liberal favoreça a transformação da sociedade, vamos esperar sentados, porque não vai ser daqui até 2026, nem até 2030, nem até 2034, nem até 2068, porque não é para isso que o regime funciona. O regime não funciona para favorecer a transformação, mas sim a conservação da ordem. Então, eu compreendo a esquerda brasileira, ela tem esta relação, a maior parte dela, da esquerda moderada, ela fez uma interpretação do Gramsci sobre a luta por hegemonia que não provoca nunca o adversário. Não provoca. Não faça isso, pelo amor de Deus. Bom, o Gramsci nunca escreveu isso. Ele nunca escreveu isso. Ele disse que a experiência na Europa Ocidental, mesmo no início do século XX, há 100 anos atrás, sugeria que era preciso
o caminho para chegar ao poder era que as forças revolucionárias conquistassem a maioria da classe trabalhadora. Ou seja, ele disse uma coisa muito simples: não vale a pena chegar ao poder se você não tem maioria na classe trabalhadora. Ele nem sequer disse na toda a sociedade, ele disse na classe trabalhadora, porque aí se arrasta as camadas populares não proletárias e ganha condições de vencer. Eu penso que é um erro essa idealização do regime democrático, e especialmente num país periférico. Quer dizer, o Brasil tem que saber onde nós estamos. Nós estamos aonde? Na Escandinávia? Olha para os Jogos Olímpicos. O que aprendemos quando a gente vê agora a lista final dos países dos Jogos Olímpicos? O que nós percebemos é que os países que têm um PIB per capita mais elevado são aqueles que têm as posições mais... estão, digamos, à frente, estão nas 10, 15, 20 primeiras posições. Claro, tudo isso tem outros fatores que têm que ser calibrados, como o tamanho da população, a história de cada continente, tudo isso deve ser calibrado. Mas, fundamentalmente, nós vemos que, para ter um bom desempenho nos Jogos Olímpicos, um país tem que ter qualidade de vida e oferecer oportunidade para a sua juventude praticar esportes, praticar... Nós vamos continuar agora com a Elenira Vilela falando exatamente sobre o tema olímpico. E, Valério, você precisa voltar semana que vem. Nós precisamos continuar sobre essa conversa a partir da Venezuela para falar mais de Brasil. Né? Então, se você puder, semana que vem, volta. Já estaremos no plantão da luta de classes. Muito bem. Viva, Mauro. Viva o Café TV Fórum. Deixa aqui o meu beijinho para a Elenira, minha colega lá de Santa Catarina. Boa sorte nas eleições, Elenira. Florianópolis merece você. Merece, eu também acho. Não merece, Elenira? Se o Valério está dizendo, quem sou eu para contestar, né? Obrigada, Valério. Estamos aí na batalha, né? Precisamos fortalecer as forças que compreendem esses limites da democracia burguesa para atuar, inclusive, nelas, né? Muito bem. Bom dia para vocês. Aquele abraço. Beijo, querido. Abração.